Fred Krueger é um dos maiores ícones do terror, junto com Jason e Michael Myers. Mas o vilão de A Hora do Pesadelo não chegou até a mente de Wes Craven de uma maneira única. Foi uma série de influências que fizeram com que o assassino se tornasse o que ele é. Inclusive, uma história real e bem complicada de entender foi decisiva para fazer Craven criar um assassino que entrasse nos pesadelos das pessoas para matá-las. Vem tomar um café comigo e vamos descobrir qual é essa história real que influenciou Craven a criar um dos maiores ícones do terror mundial. E aí, terrófilo, Mauro Plastino aqui. Quantos filmes de Fred Krueger você viu até hoje? Foi um dos que acompanhou essa história desde há muito tempo, como eu fiz? Eu era pequeno e tinha até uma luva de brinquedo com as garras de Krueger. Foi a minha fantasia em alguns Halloweens quando criança, inclusive. Mas apesar de tantas histórias e pesadelos, você sabia que a ideia para o filme surgiu de um fato real? Pois é. Wes Craven foi inspirado por uma história verdadeira quando criou A Hora do Pesadelo e o terrível serial killer Fred Krueger. A Hora do Pesadelo foi lançado em 84 e desde então produziu 7 sequências, um remake do filme original e uma série de TV. Inclusive, com tanto reaproveitamento de histórias, sempre surgem boatos de novas histórias com o personagem. Desde o surgimento de Fred Krueger, ele justificou o seu lugar entre outros ícones do terror, como Michael Myers e Jason que eu falei antes. Fred, no entanto, era o único entre eles que era um espírito que matava suas vítimas nos seus sonhos. Ele é conhecido por sua luva com lâminas, seu suéter listrado vermelho e verde e o seu chapéu fedora. No filme, a história de Krueger é, como bem se pode imaginar, macabra, né? Frederick Charles Krueger nasceu em Ohio em 2 de setembro de 38 e é fruto de um estupro coletivo ocorrido em um velho manicômio da rua Elm, quando a freira Amanda Krueger foi trancada junto com 100 internos durante vários dias. Inclusive, é dito que durante toda a sua vida, Fred foi capaz de ouvir os gritos da sua mãe. Amanda pôs o filho para adoção e alguns anos depois, Fred foi adotado por um velho cafetão que viu utilidade no menino como atração de bêbados curiosos em uma região repleta de prostitutas e drogados. O jovem Fred apanhava constantemente, deixando-o cheio de marcas roxas pelo corpo e outros ferimentos. Após uma surra em que quase foi morto, o jovem Fred matou seu pai adotivo com uma lâmina, a mesma que ele usava para se cortar devido ao abuso que sofria. Fred acabou sofrendo uma série de barbaridades durante a sua adolescência, até que começou a matar crianças já nos anos 70. Nessa década, teve uma esposa que acabou assassinando em frente à filha quando ela encontrou seus instrumentos de tortura, e entre eles a famosa luva com lâminas. Fred acabou se tornando um assassino na cidade de Springwood, conhecido por matar crianças. A mídia o rotulou de Springwood Slasher, e ele foi detido, mas posteriormente libertado. Com a sua liberação, os pais das crianças o localizaram e o encontraram na sala da caldeira para onde ele levava suas vítimas. Os pais jogaram gás no quarto e incendiaram-no, o que fez com que os seus traços faciais parecessem derretidos. Enquanto ele era queimado, ele invocou demônios que lhe concederam imortalidade e, em troca, ele se tornaria o maior assassino dos pesadelos das pessoas. Mas essa é a história fictícia do personagem. Antes de eu te contar de onde veio a inspiração para tanta morte nos pesadelos, toma um café comigo e se inscreve aqui no canal para receber os nossos conteúdos de True Crime e lendas e teorias de terror toda semana. Mas vamos lá. Wes Craven teve a inspiração em um artigo de jornal sobre pessoas morrendo em seus sonhos e combinou isso com algumas das suas próprias experiências desde a infância. E isso o levou a desenvolver oficialmente o roteiro de A Hora do Pesadelo em 81. Nos anos 70, os jornais americanos publicaram uma série de contos narrando um fenômeno em Camboja que tirou a vida de vários jovens e crianças.
Essas pessoas, relativamente saudáveis, sem históricos de transtornos mentais, começaram a relatar pesadelos horríveis, levando-os a abandonar o sono para evitar esses pesadelos. Os sintomas de estresse pós-traumático nesses pacientes, que incluíam os sonhos tenebrosos, surgiram após o assassinato em massa causado pelo regime Khmer Vermelho, um movimento político e militar que governou o Camboja de 75 a 79 e foi responsável por um dos maiores genocídios da história moderna, matando cerca de 2 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população do país. Além do estresse pós-traumático, o consumo de café e outros estimulantes ajudava as pessoas a permanecerem acordadas por mais tempo, e mais cedo ou mais tarde eles teriam que dormir. Assim, quando adormeciam, elas começavam a gritar e se debater violentamente em suas camas antes de morrer de causas desconhecidas. O fenômeno ganhou destaque em diversos jornais importantes, como o New York Times, com um artigo intitulado Pesadelos suspeitos de causarem a morte de 18 lausianos. Craven até cita um artigo específico do Los Angeles Times da década de 70 sobre uma família que escapou dos campos de morte do Camboja e contava a história de um menino que teve essa condição de sofrer com os pesadelos e acabar morrendo. Esse fenômeno, que aconteceu com muitas pessoas além desse menino do artigo, ficou conhecido como Síndrome da Morte Asiática. Mas apesar de ser uma das principais inspirações para o filme, ela não foi a única. O escritor e diretor também se baseou em algumas das suas próprias experiências pessoais, especialmente para o estranho comportamento de Fred. Craven contou que, quando era criança, estava certa vez dentro da sua casa quando um velho assustador caminhou ao lado da sua janela. O homem parou e olhou para Craven assustando, antes de se afastar. Craven manteve isso em mente ao desenvolver Fred, imaginando quais os fatores psicológicos obrigariam esse homem a parar o que estava fazendo apenas para causar medo em uma criança dentro de casa. Além desse velho que o assustou, o nome Fred Krueger também foi inspirado na sua infância, através de um valentão da época de escola chamado Fred Krueger. Já a aparência de Fred veio do desejo de Craven de que o personagem fosse diferente de qualquer figura de terror que já havia visto. Então, em vez de usar uma máscara, Craven queria que Fred fosse aterrorizante de outra maneira, e então ele escolheu lhe dar cicatrizes na pele. Com a mistura dos 3 elementos, Craven acabou dando poderes e habilidades específicas para esse ser. Enquanto as suas vítimas estivessem sonhando, Krueger poderia habitar e controlar os seus sonhos, distorcendo-os para os seus próprios fins. Ele também é capaz de entrar na mente da vítima através do estado de intoxicação, esteja ela bêbada ou drogada. Qualquer dano físico causado a uma pessoa nesse mundo de sonhos seria transferido para o mundo real, embora o modo exato difira significativamente entre os filmes, permitindo-lhe cometer facilmente vários assassinatos. Krueger também frequentemente brinca com as suas vítimas, mudando a sua forma e também o ambiente, geralmente lembrando a sala da caldeira para onde ele levava as crianças quando ainda era um assassino vivo lá em Springwood. Além disso, ele também pode manipular ou possuir qualquer objeto ou parte do ambiente onírico que não seja mantido exclusivamente na pessoa da sua vítima em todos os momentos após a criação inicial. Seus poderes aumentaram daqueles originalmente concedidos a ele com base em quantos conheciam e temiam a sua existência, bem como quantas almas estavam em sua posse. No auge dos seus poderes, ele poderia causar graves danos no mundo real. Isso incluía a posse de humanos, seu cadáver, objetos ou animais, ou mesmo literalmente puxar uma vítima do mundo desperto para o mundo dos sonhos. Se uma das vítimas de Fred acordar enquanto segura no mundo dos sonhos, ele pode ser carregado para o mundo real, onde ainda mantém seus poderes sobre-humanos, mas ainda pode ser ferido. No sonho de uma pessoa,
Krueger podia ver as suas mentes e usar os seus medos e personalidade mais profundo contra elas, o que se tornou a sua marca registrada. Às vezes tomando a imagem de vítimas anteriores para ajudar a atrair amigos ou parentes para a destruição. Algumas vítimas conseguiram usar a sua própria imaginação para manipular conscientemente seus sonhos contra ele, uma técnica conhecida como sonho lúcido. Outro dos seus poderes envolvia absorver as almas das suas vítimas em seu próprio corpo depois de terem sido mortas, o que serviu para torná-lo ainda mais poderoso. À medida que ele ganhava uma vítima, o rosto dela aparecia em seu peito, cada alma aumentando seu poder e lhe concedia os atributos da vítima. Isso o levou a adquirir habilidades como artes marciais e alta durabilidade. E aí, conhecia a história de Fred Krueger? De como surgiu a ideia da história e a origem do personagem na ficção? Me conta aqui nos comentários qual o teu filme favorito de A Hora do Pesadelo. E se tu gosta de histórias de terror, aproveita para conhecer as minhas histórias publicadas na Amazon. Todas estão disponíveis de graça para assinantes do Kindle Unlimited. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos de histórias de terror, que tal conhecer os mais famosos creepypastas da internet? Acesse esse vídeo aqui e conheça também todas essas lendas. Um ótimo creepypasta para ti e até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!